Bom dia a todos. Todos escutam bem? Que bom. Bom, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje, convido a todos a uma oração para nos conectarmos ainda mais. Então, nesse momento, que possamos acalmando os nossos corações, para desde já dilatarmos as nossas conexões com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, com os trabalhadores dessa casa abençoada que hoje nos recebe. E dessa forma, Mestre querido, que consigamos atender aos anseios do Teu coração em relação à nossa existência, em relação àqueles que nos cercam, em relação aos nossos deveres, em relação, Mestre, a tudo aquilo que temos adquirido de Ti, sob a ótica do acréscimo da Tua bondade e do Teu amor, que é incondicional. Mestre querido, aqui nos colocamos com os nossos corações, tantas vezes aflitos, às vezes desesperados, em certos momentos carregados da mágoa, ou então da melancolia que nos arrasta para as tristezas acerbas que em determinado momento não mais conseguimos controlar. Sem os Teus auxílios renovadores, as dúvidas do mundo, os medos da vida, as aflições que nos cercam na sociedade, por vezes obscuram o nosso pensamento e trazem insegurança aos nossos sentimentos. E isso tudo aumenta a nossa carga na ausência da fé, na descrença diária. Todos esses elementos se configuram como os obstáculos da existência a serem vencidos através dos esforços ou através da resignação. Então que seja essa manhã pautada no Teu Evangelho, pois a Boa Nova, ela sempre vem cercada das alegrias, da esperança e da renovação. A Boa Nova, ela vem como a ferramenta, o recurso máximo legado pelo Cristo, para que possamos trazer novas paisagens aos nossos sentimentos e às nossas ações. Então que essa manhã seja uma manhã que traga não apenas a leveza, mas a esperança, a renovação e, acima de tudo, a paz. Que assim seja. Pessoal, obrigado novamente pelo convite. Sempre ótimo estar com vocês. E eu vou começar com uma pergunta retórica. Eu quero saber se já está todo mundo aqui se despedindo desse mundo. E eu não estou agorando ninguém. Não estou desejando nada de mal para ninguém. Que tenhamos ainda muitas décadas de vida. Mas a minha pergunta, quando
eu a faço no sentido de se estamos despedindo do mundo, é esse mundo que a gente está vivendo que está indo embora. Quando no início desse século surgiu isso daqui, a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Hoje a gente tem. 20 anos depois está consolidado, porque esse aparelhinho aqui substituiu até o telefone. Substituiu sala de aula de universidade. Substituiu táxi. Substituiu restaurante. Substituiu sala de consultório médico. E se a gente for começar a elencar aqui, pessoal, agência de banco, vocês estão notando que está tudo fechando? Tem uma ou outra só? Se a gente for elencar aqui, pessoal, é muito mais. A gente não tinha noção da transformação silenciosa que estava acontecendo. Hoje, a gente passa por uma transformação ainda maior, ainda mais acelerada. Há cerca de um ano e pouquinho, um ano e meio, a gente descobriu que foguete dá ré. Existem, hoje, o Japão, por exemplo, trouxe uma tecnologia através de uma nova proteína que é capaz de fazer nascer dente de novo no ser humano, independente da idade. Já vai ser disponibilizado daqui a 2 anos. Vamos ver se é verdade. Há cerca de 1 ano, 8 meses, surgiu, através de uma pesquisadora brasileira, a polilaminina, que, ao que tudo indica, precisamos esperar ainda uns 5 anos para a gente ter certeza, temos uma porta para as lesões da medula, algo que era impensável até alguns anos. Ninguém vai falar isso abertamente, mas a inteligência artificial generativa, muito provavelmente, foi utilizado para o desenvolvimento de vacinas na época da pandemia. Ninguém vai falar isso abertamente, mas tem uma desconfiança muito forte, porque surgiu logo depois. Através disso, conseguimos vacinas a toque de caixa, com os testes, inclusive, e também pela necessidade, né, pessoal? Se continuarmos avançando pela parte da medicina, nós temos hoje, que está em desenvolvimento, uma área chamada medicina de precisão. Depois podem dar um Google lá. E daqui a alguns anos, assim como as agências bancárias diminuíram, vocês vão ver uma explosão de farmácias de manipulação. Já estão surgindo mais, mas vai ter muito mais. Porque a medicina de precisão, daqui a alguns anos, ela vai falar assim, olha, vai tirar o sangue da pessoa, vai fazer a leitura genética e vai falar para a sua doença, seja a sua comorbidade, para a sua doença, o remédio ideal, na dosagem ideal é esse, e você vai lá e manipula. É claro que os remédios principais de base vão continuar sendo vendidos em farmácia, isso é óbvio. Mas cada vez mais teremos as nossas medicações individualizadas. Daqui a uns 5 anos a gente vai começar a ver isso acontecer. E de 4, 5 anos para cá, não estou incentivando ninguém a tomar e nem deixar de tomar, surgiram as tais canetinhas emagrecedoras e só estão avançando. Bom, vou falar de número, tudo bem? O número brasileiro ele é um pouco fragmentado, é um pouquinho mais difícil de entender. Mas se a gente for trazer os números das regulações americanas, dos órgãos de regulação americanos, de 4 anos para cá, sem que houvesse qualquer evidência de mudança significativa no hábito do povo dos Estados Unidos, já temos o índice de menos 27,5% de acidentes vasculares nos Estados Unidos. Então, pessoal, o que a gente está vendo acontecer nesses últimos anos e a perspectiva dos próximos 5, 7 anos, ninguém me tira da mente que sejam os prelúdios
do mundo de regeneração. São os primeiros momentos desse mundo que se achegam, que a gente já começa a experimentar, a ver os seus efeitos. Mas então, se a gente tem esses primeiros sinais da regeneração, do mundo de regeneração, por que as guerras continuam surgindo em todos os lugares? Por que as convulsões sociais? Apesar dos nossos métodos de comunicação terem se colocado massivos e instantâneos, independente da distância, por que ainda nos sentimos tão sozinhos? Se hoje conseguimos os remédios de terceira geração, por que nunca fomos tão doentes quanto agora? E por fim, se através de todos esses avanços tecnológicos e sociais, por que ainda não temos paz? E aqui eu me refiro à paz íntima. Bom, existe talvez uma explicação para isso. É porque, segundo a doutrina espírita, através das leis morais, nós entendemos que as leis de progresso, aquelas mesmas que nos levam à regeneração, elas andam de mãos dadas com a lei do progresso. E quem fala isso não sou eu. Pergunta 737 do Livro dos Espíritos: por que são necessários os flagelos destruidores? O que é um flagelo destruidor? A guerra, a pandemia, o caos social. São os flagelos destruidores. E lá no finalzinho da resposta, os Espíritos dizem: para que se avancem em alguns anos, o que seriam necessários muitos séculos. O Cristo falou alguma coisa nesse sentido. E se esses tempos não fossem abreviados, muitos não resistiriam. Cristo trouxe isso também. Então, pessoal, para que possamos estabelecer um progresso nessa humanidade, é necessário um método, um plano, algo a ser executado. E eu garanto para vocês, o Cristo está fazendo a parte dele. Mas como? Bem, temos dois âmbitos. Temos o âmbito individual e temos o âmbito coletivo. Para que a gente entenda um pouco o âmbito individual, eu trouxe uma passagem de Kardec, que eu vou ler. E essa passagem, ela demonstra como age a espiritualidade diante das nossas dificuldades. Vamos lá. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, ou seja, o Livro dos Espíritos já tinha sido lançado, certo? Ele estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Muitos, embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris, já tinha consolidado a Sociedade Espírita Parisiense, e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado em suas mãos. A pressão aumentava, as cartas de críticas sarcásticas se avolumavam à sua mesa. Quanto mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, a Madame Rivail, ou como o próprio Kardec chamava, a doce Gabi, a apresentar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho e, encontrando uma carta simples, e leu: ao senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro em anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade. Pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice.
trabalhando em grande casa dessa capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando no início desse ano, de um modo inesperado, a minha doce Antoniette partiu dessa vida levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas desse século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o rio Sena e acabei planejando suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se as noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominavam mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar-me a mão direita para tirar-me, toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da murada, caindo-me aos pés. Ou seja, ele estava pronto para cometer o suicídio. Quando ele colocou a mão direita na mureta, ele tocou em algum objeto que caiu nos pés dele. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo na contracapa, entre irritado e curioso: essa obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Ou seja, alguém que também ia cometer suicídio pegou aquele livro e colocou na mureta, já imaginando que talvez ajudasse alguém com a mesma intenção. Assinado Senhor Laurente. Estupefato, li a obra O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, o volume, esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam na mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data do endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa veio os iniciais do seu pseudônimo, e na página da contracapa, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação que a carta se referira, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram na sua publicação. Joseph Perrier. Vamos recordar aqui o texto. Kardec estava triste, preocupado, achando que não ia dar conta do recado. Podia muito bem São Luís, que era lá o coordenador dos trabalhos da codificação pelo lado do espírito, mandar uma mensagem para ele, não podia? Kardec, não fica assim não, você está indo bem, vai dar certo, Cristo vai nos amparar. Podia fazer isso, ia ser até mais fácil. O que ele fez? Mostrou para o Kardec o impacto do trabalho dele nos corações humanos. Mostrou para ele o que ia acontecer com outros corações se ele parasse a atividade dele. Lição 01 das muitas que esse texto nos traz. Deus vai fazer de tudo o que Ele puder para que a gente cumpra as nossas obrigações, deveres, comprometimentos dessa existência. O que Ele puder, Ele vai fazer. Mas Ele vai respeitar o teu livre-arbítrio.
o rapaz da mureta? Deus colocou uma rede para salvar ele? Não. Botou uma cópia do Livro dos Espíritos. Kardec. Falou, Kardec, senta nessa cadeira e trabalha? Não. Mostrou o impacto do seu trabalho. Deus vai fazer de tudo para que a nossa existência contemple todas as nossas obrigações. Tudo aquilo que a gente tiver que acertar. Mas se a gente resolver abandonar, desistir, Ele não vai interferir na nossa decisão. Essa é a lição 01. Lição 02. A gente consegue perceber o impacto no nosso coração da frase "a morte não existe"? A gente consegue entender o quanto isso mexe com a nossa alma quando você passa a entender que nenhum adeus é definitivo? A gente consegue vislumbrar o tamanho da esperança que esse tipo de frase traz a tantos e tantos corações desesperados? Pessoal, eu trabalho em outras casas também, e durante muito tempo eu vi as pessoas chegando na recepção e pedindo uma cesta básica, um agasalho. Isso mudou, pessoal. A grande maioria dos atendimentos se referem a: eu preciso conversar com alguém. Eu estou desesperado. Todas as faixas etárias, do jovem à melhor idade. Todas as classes sociais e muitas religiões. Entram na recepção. Quem fica aqui na recepção, pergunta para ele. Quantas não utilizam aquele momento, aqueles 10, 15 minutos, como o último bastião para não fazer uma besteira? É o mundo que a gente está vivendo, turma. Esse é o nosso mundo hoje. Então, quando a gente traz à tona, com firmeza e fraternidade, que a morte não existe, o mundo vira. Então existe um outro mundo. O que eu preciso fazer para adentrar nele? Qual é a moeda que vale? Quais são as minhas ações? O que preciso eu fazer para que nele eu seja feliz? São os questionamentos naturais. Bem, eu falei o âmbito coletivo, individual, né? Vamos falar do âmbito coletivo, então, um pouquinho. Durante algum tempo, eu sempre me questionava por que é que irmãos arraigados no mal, renitentes, cruéis, decididos na maldade, ao se reencontrarem no plano espiritual, isso a gente vê muito em reunião mediúnica, tá, turma? Ao se reencontrarem no plano espiritual, muitas vezes, na grande maioria das vezes, com a sua mãe, esses espíritos é como se voltassem a ser crianças. Se entregassem com um coração completamente fragilizado. Me perdoem os pais, isso normalmente acontece com as mães. Eu também sou pai, também sofro dessa frustração, mas vida como ela é. Durante muito tempo eu pensei, nossa, é claro que esses espíritos se amam, mas em que momento aconteceu esse descompasso? Onde uma mãe, ele se colocou num coração mais purificado e o filho se arraigou ao mal. E aqui eu não estou culpando a mãe não, pessoal. Isso ia ser uma tremenda falta de empatia e crueldade da minha parte. Mas a minha curiosidade é em que momento aconteceu esse descompasso? E hoje eu acho que eu entendi. Quando um espírito renitente, ainda muito voltado o seu coração para a maldade, para a crueldade, para os vícios, quando chega a ficha dele lá no Ministério da Reencarnação, lembra do nosso lar? Lembra? Ministério da Reencarnação?
e ele lê a ficha daquele irmão com problemas, com dificuldades enormes, vocês sabem qual a primeira pergunta que a espiritualidade faz? Não é em qual corpo, quais as provações, as expiações, não é onde vai nascer, não é quanto tempo vai ficar, não é quais dificuldades físicas aquele irmão vai trazer, ou psicológicas. A primeira pergunta que a espiritualidade faz é: quem vai ser a mãe? Quem é o coração amoroso suficiente, capaz de trazer para esse espírito em dificuldade talvez a única chance de redenção da sua alma? Quem é o coração bondoso o suficiente para isso? Em toda encarnação conturbada, inicia-se com a determinação de um coração capaz de acolher aquele espírito. Mães, de novo pais, me desculpa, eu também sou pai. Mães, Deus faz repousar nas suas mãos a esperança de redenção desse planeta. E aí, quando esse espírito encarna, ele é finalmente acolhido. E muitas vezes rejeita aquele coração materno que tenta redirecioná-lo. Mães, e aí não sou eu mais que falo. Livro Evangelho segundo o Espiritismo, Filhos Ingratos. Não rejeita o filho que não te acolhe ao berço. Porque os contratos de Deus, eles são de longo prazo. Eles não são de uma existência. E aos poucos é criado entre esse espírito renitente e essa mãe virtuosa uma conexão única que é capaz de, no momento certo, converter aquele coração para que ele recomece. E por que Deus faz isso? Porque a única voz que o ódio ouve é a voz do amor. Deus encaminha aos focos do ódio. E o pessoal tem muito exemplo disso, tá? Se a gente for olhar o Evangelho, as obras complementares, tem vários, muitos, inúmeros exemplos disso. Deus sempre vai utilizar a lei de amor contra o ódio. E isso é uma lei. É uma lei divina. Final do livro Paulo Estevão. Apraz a Deus que vítimas e algozes adentrem ao reino dos céus. Bem, se a gente conseguir avançar um pouquinho, a gente compreende mais uma vez, através da lei de amor, que a lei de destruição, ela anda de mãos dadas à lei de progresso. Para que a gente consiga destruir os velhos hábitos, ao mesmo tempo que se constrói novas virtudes. É assim que funciona, pessoal. Para os nossos vícios, para as nossas dificuldades, para o foco do ódio, Deus sempre vai enviar o amor. Porque para a lei divina, a lei humana é assim, ela é punitiva. É o estágio que a gente está. Para a lei de Deus, o que rege, a lei dos espíritos, que o que rege são as leis morais do plano espiritual. A justiça divina, ela anda de mãos dadas com amor, porque não é suficiente simplesmente punir, é necessário reeducar. É assim que funciona. Bem, e aí encaminhando já para o nosso final, Emmanuel nos traz uma mensagem curta. Calamidades solapam a terra.
Isso foi escrito em 1970, tá, pessoal? Costumes novos criam agitação e tumulto. Não é o nosso mundo de hoje? Parece que todos os extremos resolveram acordar. Ocorrências infelizes convulsionam a vida em torno. Os massacres, as guerras. Pessoas amadas adotam caminhos diversos dos teus. Continua agindo e serviço. Realmente, o que mais importa é tudo que acontece dentro de ti, diante de toda a obra de Deus, diante de tudo que nos cerca, diante das convulsões que assolam o mundo, diante dos nossos deveres que nos sufocam, exaurem as nossas energias. De nada vai adiantar essa nossa passagem aqui, se ela não for um elemento de transformação moral. Você pode ser o melhor trabalhador espírita, você pode evangelizar milhões de pessoas, você pode participar de milhares de reuniões mediúnicas, você pode servir não sei quantas mil sopas, cestas básicas e tudo mais. Se todas as oportunidades que a vida te coloca em mãos não forem um elemento de transformação íntima, não adiantou de nada. Você vai ter mérito, claro, do bem feito, óbvio. Mas o elemento central, que é a transformação moral, o trabalho mais importante, que é aquele que se faz íntimo, se ele não tiver feito, é uma oportunidade perdida, que teremos outras, claro. Então, pessoal, para que serve tudo isso que a gente está passando? Para transformar, para sair daqui melhor, mais conectados com Deus. E para quem sabe, daqui a pouco, cedo ou tarde, consigamos conquistar nos nossos corações a paz que ainda não conhecemos. Muito obrigado e um ótimo domingo a todos. Que a paz do nosso Mestre possa novamente, nesses instantes, envolver a cada um de nós. Querido amigo, observando os nossos espíritos, escaneando os nossos corações, porque tu tens o poder de compreender de forma profunda, até melhor do que nós mesmos, os males e os sofrimentos que amargam o nosso coração. Às vezes, coincidindo imagens de pessoas conhecidas, ao sabor do fel que tantas vezes se faz apresentado. Ocasionar o dissabor associando a determinado momento das nossas vidas. Querido amigo, mas se aqui estamos, é porque sabemos que o teu amor e as tuas leis são mais fortes do que todas as demais dificuldades que se apresentam à nossa existência. Alguns, como fantasmas do passado, que se colocam ou se retornam às nossas vidas por conta dos equívocos de outrora. Querido amigo, mas que todos esses elementos que se associam à nossa existência, que se comungam com os nossos tempos, possam ser o gatilho de uma transformação íntima, paulatina, gradual, porém definitiva, até ti. Pois diante desses objetivos, que somente o acréscimo da tua bondade é capaz de compor nas nossas almas, é que seremos capazes de buscar a felicidade que tanto buscamos, porém nas portas erradas.
agora, encontramos a porta definitiva do teu amor, do teu evangelho, do teu exemplo, capaz de finalmente nos enviar até ti, numa comunhão para todos os tempos, de hoje para a eternidade. Que assim seja.